apresentação dos dados da PIDAD de São Sebastião, referente ao ano de 2013. Quero aqui pedir aqui a presença aqui da Iraci, o Jussânio, né, o diretor de Estudos e Políticas Socioeconômicas, ele viajou, então não vai poder estar presente, mas eu queria pedir aqui a Russo, ficar com a gente aqui. Nosso diretor de Estudos e Políticas Sociais, Oswaldo Russo. Tá chegando aqui o administrador de São Sebastião, o Juscelino Moreno. Chega aqui, Juscelino, por favor. Tudo bom? Vamos fazer no nosso modelo tradicional, né, da PIDAD. Eu vou apenas destacar alguns aspectos para, na sequência, a Iraci fazer a apresentação formal dos dados, em alguns casos comparativamente com 2011, e passamos aqui para alguns comentários, né, também do Russo e do nosso administrador, e, na sequência, a gente passa, então, para a fase de perguntas, priorizando os órgãos de imprensa aqui presentes e depois dos colegas aqui que estão prestigiando a divulgação. De destaque, né, eu chamaria atenção para o fato do crescimento populacional, né? Eu acho que é o que realmente é o que merece ressalva, né, nesses dados de São Sebastião. A população passou de 78 mil para 98 mil pessoas, isso no curso de 2 anos. Né? É um aumento de 12,2% ao ano, é uma taxa de crescimento que a gente observava no Distrito Federal nas primeiras décadas, né, de 60 e 70. Depois dessa década, na atual década, na última, foi em torno de 2,5%. E isso acontece em São Sebastião por conta exatamente da implantação do Jardim Mangueiral. É um projeto imenso, destinado principalmente à classe média do DF. Se não me engano, lá é para famílias com renda domiciliar entre 4 e 12 salários mínimos, né, tipicamente de classe média, e com um total de algo em torno de 7 mil habitações. Obviamente que parte apenas está ocupado, mas, dada a dimensão desse projeto, isso resultou num impacto muito grande que, somado ao crescimento vegetativo da localidade, né, resultou nesse aumento de 20 mil habitantes. O crescimento da renda foi, né, normal, né, em termos de renda domiciliar, passou de 1.880 para 2.270, um aumento em termos reais de 7%, que, em parte, podemos acreditar exatamente a esse ingresso de um contingente de pessoas com padrão de renda acima daquele específico de São Sebastião. E eu destacaria também, reflexo disso, alguns indicadores, como pessoas com nível superior de pouco mais de 2%, passa para 6%, nível superior completo, propriedade de automóveis, número de domicílios de 40%, ultrapassa a barreira de 50%, também no curso de 2 anos. Então, o reflexo, né, dessa mudança do perfil, não da cidade como um todo, mas de uma parte da cidade que assume mais essa característica de classe média. E algo também que acho que merece destaque, e a Iraci vai apresentar em detalhes, é que, da mesma forma como outras cidades, né, Iraci, assim, o percentual de pessoas que fazem as aquisições, o acesso aos serviços de São Sebastião é bastante elevado, entre 80% e 90%. Né? Depois ela vai apresentar para cada segmento. Mais de 80% estuda na própria cidade, muito embora o restante que estuda em Brasília provavelmente é o pessoal de nível superior. Mas, em relação ao trabalho, ainda é baixo, né, o contingente que trabalha na própria RA. Apenas 34%, rigorosamente o mesmo percentual que existia há 2 anos atrás. Metade trabalha ou no plano piloto
ou Lago Sul e Jardim Botânico, né? 36% plano piloto e 12% nessas duas localidades, basicamente na área de serviço, né, as pessoas. Então, ainda, né, é uma região que não assumiu uma maior autonomia, né, em termos de geração de postos de trabalho. Então, eu passaria por aqui e passo agora para a Iraci apresentar os dados mais detalhados. Bom dia a todos os presentes. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para divulgar mais uma região administrativa, nesse caso, hoje, São Sebastião, que é a 12ª até o momento. Os domicílios urbanos estimados foram de 27.405 e uma população de 97.977 pessoas. E aí, como o Júlio colocou, foi um aumento expressivo, e aí com a questão, principalmente, do Jardim Mangueiral, mas também nas outras regiões se observou aumento da população. Nas outras regiões, que eu digo, nos outros setores de São Sebastião. A taxa média geométrica de crescimento foi de 12,23, taxa até então a mais alta das 12 divulgadas. E a renda domiciliar, 2.269, com aumento real, e aí não ficou consertado, que é de 7,26. E a predominância de domicílios com renda entre 2 a 5 salários mínimos mensais, que representa quase a metade dos domicílios, que 48%. O nível de escolaridade predominante é o ensino fundamental incompleto, representa 40%, e a RE apresentou crescimento significativo de pessoas com ensino superior completo, passando de 2,44% para 5,99%. Reflexo do pessoal que está morando lá agora no Jardim no Jardim Mangueiral, desculpa, mas também reflexo da melhor instrução de toda a população de São Sebastião. E as escolas da localidade atendem 80,67% dos estudantes, e seguidos de plano piloto, onde estudam 15,60%. Ainda temos um problema em São Sebastião, que é a regularização dos terrenos. O administrador depois vai poder falar sobre isso. 45% da população ainda diz que mora em terreno não regularizado, seus domicílios são próprios, porém em terrenos não regularizados. E quanto à posse de documento declarada pelos moradores, o contrato de compra e venda representa 34,48%, concessão de uso 22,44% e contrato de financiamento governamental 9,22%. E aí esse contrato de financiamento governamental inclui, inclusive, o pessoal lá do Mangueiral, do Jardim Mangueiral. E aí o contrato de compra e venda são pessoas que, embora tenham recebido os seus domicílios, foram passando para outras pessoas, vendendo e fazendo só o contrato de compra e venda, que é o que a gente chama de contrato, às vezes, de gaveta. E os postos de trabalho oferecidos pela região permaneceu praticamente estável no período dos 2 anos, na pesquisa de 2011 e 2013, que é também uma informação para o administrador, para reflexão. O número de postos não cresceu como em outras regiões ocorreu. Ele permaneceu estável. E São Sebastião, o comércio consegue atender a maioria da população. No quesito serviços em geral, ele atende a 90,38%, ou seja, quase a totalidade. E os demais grupos, serviços gerais, compra de eletrodomésticos, enfim, varia de 75% a 86%, ou seja, é uma região que atende a maioria das pessoas no quesito compras. A quase totalidade dos residentes utiliza os postos de saúde da própria região administrativa. São Sebastião não tem hospital, né? E aí então, eles usam normalmente os hospitais de Brasília e do Paranoá. E a UPA que tem em São Sebastião tem uma UPA, né? Então, a UPA também é utilizado pelos moradores, 47% utilizam a UPA da região. E um dado que não é só uma característica de São Sebastião, de outras regiões administrativas também de menor poder aquisitivo, é o pouco acesso à cultura,
que apenas 1,85% frequenta museu e 3,75% vão ao teatro. Esse número, administrador, a gente tem colocado sempre nas nossas apresentações, porque eu acho que a Codeplan acredita que é preciso que se faça alguma coisa nessa área de cultura para a população. Como a gente tem colocado aqui em outras apresentações, a gente sabe da dificuldade das pessoas que trabalham aqui no plano piloto, voltam para suas cidades e à noite ainda ter condições de voltar aqui para o centro para assistir uma peça ou para visitar um museu, enfim. E aí a gente tem colocado essa questão da necessidade que as próprias administrações tivessem seus acessos, seus espaços de cultura para que a população tivesse um maior acesso nessa parte. E a questão aí do aumento de posse de automóveis, que foi muito significativa, de 40,25% para 51,90%, e era cerca de 10 mil domicílios que possuem automóvel e passaram para 14.200. Ou seja, se cada domicílio tem pelo menos um automóvel, desses domicílios a gente já tem pelo menos novos 5 mil carros entre 2011 e 2013. Ou seja, esse número pode ser até superior, porque tem domicílios que têm mais de um automóvel. Ou seja, o problema de trânsito aí, um caso também, é uma informação para ser pensada e planejada, porque é bastante significativo. E a gente sabe que o Jardim Mangueiral ainda não está completamente habitado, e a tendência é que isso ainda aumente mais. Esses são os principais dados que nós colocamos, os demais estão dentro em breve na página da Codeplan. Obrigada. Bom. E aí, no finalzinho, tem uma foto aí de São Sebastião. Tem a foto. Não, só a foto. Essa questão do trânsito eu senti agora, quando eu estive lá, né, que fui fazer uma matéria lá na televisão, e aí a gente pegou um engarrafamento, tanto ali na saída ali do entroncamento com a pista, quanto chegando ali na ponte JK, o trânsito muito pesado ali. Aham. Que é a compensação do Jardim Mangueiral. Vou passar aqui, então, para o Oswaldo Russo, fazer seus comentários e, na sequência, para o administrador. Bom, a PIDAD já virou uma rotina, né? Novamente, né? Depois do grande esforço que a Codeplan fez em 2011, né? De recuperar a PIDAD, né? E com muito esforço concluir a pesquisa de 2011, ela começa em 2013 também, e parece que é uma rotina, né? É bom de um lado, né? Porque isso passa a ser incorporado à cidade, vamos chamar assim, né? A mídia, mas ao mesmo tempo, a gente fica sempre preocupado com algumas questões que aparecem a cada PIDAD. E numa diferença de 2 anos apenas. O Júlio retratou bem aqui a questão do crescimento da população, um crescimento, uma taxa geométrica de crescimento de 12,23%, é uma coisa, né, professor? É uma coisa absurda esse crescimento populacional. Isso significa... e aí o nosso governo é que teria que fazer esse tipo de análise, viu, administrador? Você como porta-voz aí da comunidade também. O que significa isso em termos de aumento de serviços? O crescimento geométrico, 12,23%, tem um impacto muito grande na saúde, um impacto enorme na educação, um impacto enorme no transporte público, na mobilidade urbana, né? Um impacto enorme na questão ambiental, né? E por aí vai, na habitação, né? Então, veja o seguinte, e isso exige do poder público um planejamento mais cuidadoso em relação ao que fazer. Então, os dados da Codeplan, esses dados, servem para exatamente isso, para que o governo, os órgãos governamentais, possam, de fato, redimensionar os seus serviços, né? Não é possível um crescimento geométrico desse tipo e a gente não redimensionar os nossos serviços. Então, daí que pensar Brasília nos próximos anos, não é só nos próximos 2, a gente está falando 2 anos, eu imagino nos próximos 40, 50 anos que isso vai significar. Então, é importante que a gente... E ainda querem discutir o fundo constitucional, né? Se o fundo constitucional é exclusivamente para Brasília, se não é, imagina. É claro que nós temos uma preocupação com a área metropolitana. Claro que é uma responsabilidade, mas não é só a responsabilidade do Distrito Federal.
a responsabilidade dos municípios, do Estado de Goiás, também na parte do Estado de Minas Gerais e da União. É uma responsabilidade. Esse redesenho tem que ser feito da área metropolitana. Isso é muito importante que a gente faça um novo marco legal aqui nessa região, para que a gente possa, o Estado possa planejar e executar serviços públicos de forma integrada, né? E aí, criando mais municípios ainda, aí vamos multiplicar, vamos chamar também as demandas. Então, é importante que o governo federal possa refletir mais, e São Sebastião, não sei se é o maior crescimento, não sei se é o maior crescimento. Provavelmente vai ser o maior, mas isso e é aqui que a Julong prevê a criação do centro financeiro, né? É aqui? Essa anomalia ali na divisa. Pois é, então vê o seguinte, isso não vai resolver esse problema. Isso não vai resolver isso. Isso não vai resolver. Então, eu estou falando o seguinte, esse tipo de política não vai... A geração de empregos, por exemplo, se viu o problema na geração de emprego aqui, tem que ter uma política de geração de emprego. A gente sabe que os empregos formais não vão ser gerados espontaneamente, né? Não vão ser gerados. O crescimento, tanto é que 90% aqui é o quê? Serviços e comércios? Então, é o seguinte, é importante que a gente tenha uma clareza do que fazer a partir desses dados. Essa que eu acho que é o desafio grande. Agora, me surpreendeu também, outro dado que é o crescimento, apesar de pequeno ainda, o crescimento do nível superior, né? Isso mostra também que nós precisamos pensar não só na educação básica, né? As tarefas são simultâneas hoje. Não dá para pensar na educação infantil, na educação... Demanda de creche, crescimento populacional significa demanda de creche também. Pensar nisso, pensar na educação básica, mas pensar também no ensino superior, no ensino profissional para essa região. É muito importante a questão da educação profissional dessa região. Agora mesmo, eu estava conversando com... eu vou sair antes aqui, porque eu vou na posse do novo secretário de Educação, Marcelo Aguiar, tomar posse hoje. Ele estava me dizendo ontem à noite, dizendo que uma das questões que está sendo vista pelo governo agora, com a posse dele, é a questão da FUNAB. A FUNAB foi criada agora, a Fundação Universidade Aberta. Não pode ser só curso de pedagogia. As escolas, provavelmente, de São Sebastião, como de outras regiões, estão precisando de professor de matemática, professor de física, professor de química, né? Professor de geografia, né? E não tem. E a Universidade do Distrito Federal deveria exatamente se preocupar mais em suprir as demandas das escolas nesses ensinos, porque não tem, né? E não sempre formar na área de pedagogia, nem que seja importante. Então, eu ficaria por aqui, né? Mais uma vez, a gente parabeniza a DIEPS aí por essa divulgação. Tem um aspecto importante, antes de passar aqui para o nosso administrador, que o Russo chamou a atenção, que com esse programa Minha Casa Minha Vida, tem várias grandes, né, localidades, além do Mangueiral, tem ali Vargem da Bênção, né, ali perto de Recanto das Emas, tem vários grandes projetos desse, Minha Casa Minha Vida, não só na área metropolitana, mas dentro do DF. Que dentro do DF que são grandes, um no Paranoá enorme, com 8.000, 7.000 residências. E a gente já vinha discutindo isso aqui, né, Aldo? A desvinculação, ou seja, não há nenhuma articulação entre o programa habitacional do governo e a preocupação de gerar emprego. Se um dos grandes problemas aqui do Distrito Federal é uma enorme concentração dos postos de trabalho no plano piloto, né? Repetindo, 48%, que não tem paralelo com nenhuma outra grande metrópole do Brasil. E o que acontece? Né? Há um processo que vai gerar esse tipo de situação, de 12% de crescimento em 2 anos. O mesmo vai acontecer em Recanto das Emas, quando começar a implantar aquela unidade ali, mas não há nenhuma articulação para criar empregos na região. Então, o que a gente vê? Quando acontece uma situação dessa, o número de emprego gerado na própria região ele fica estagnado em termos percentuais. Provavelmente até criou. Só que, como a população cresceu de uma forma extraordinária, então, percentualmente, não houve alteração nenhuma. Esse é um negócio que é um fenômeno, né, assim, que a gente já está chamando a atenção há algum tempo. E associado a isso, a questão dos serviços, né, porque é óbvio que tem que
criar um hospital na região. Já tinha uma população de quase 100 mil pessoas. É óbvio que tem que ter um investimento no ensino superior, porque as pessoas vão recorrer a Brasília, né? E pior, que nessa equação toda, o que acontece? Eu não vi, a Brasília fez uma estimativa de 5 mil novos carros, mas deve ter sido isso. Se a população cresceu 25%, e se o percentual de pessoas de domicílios com carro passou de 40 para 52, é um sobre o outro. Então, é uma enormidade de carro, né? Não se cria emprego, não se cria os serviços, né? Hospital, universidade, e todo mundo saindo de carro de São Sebastião e agora do Mangueiral em direção ao plano piloto para, né, executar as suas atividades cotidianas. Então, realmente, há uma lacuna enorme em pensar, né, de uma forma global, né, essa expansão populacional que a gente observa em algumas áreas. Juscelino. Oi? Juscelio. Desculpa que ela passou ali, Juscelino. Juscelino, é porque você é tão... Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui diante de uma amostra de domicílios, que é o PEDAD 2013. Para mim, e para a população vai ser muito importante, até mesmo porque há poucos meses, né, eu assumi a administração de São Sebastião e alguns dados realmente nos preocupam. No que diz respeito ao crescimento, realmente é um índice muito alto, né? Mas, como já foi colocado, pela implantação dos Jardins Mangueiral, né, nós tivemos um crescimento grande, né, veio aumentar esse índice de crescimento. Quero dizer também que nós estamos trabalhando muito em cima da mobilidade urbana, ou seja, nós precisamos imediatamente da duplicação da 463, que é aquela pista aquela via principal que entra em São Sebastião, que ela foi duplicada um pedaço e não terminou, né? Mas esse término cabe ao Jardins Mangueiral, justamente o empreendimento que está fazendo o Jardins Mangueiral como meio de compensação. Eles têm até 2015 para duplicar aquela via que é a 463. Só que nós estamos em contato com o DR, com o governo. Nós tivemos uma grande reunião semana passada para ver se a gente consegue a antecipação dessa duplicação. Até mesmo porque, como você falou, com o aumento desse tamanho da população, o aumento de carro, consequentemente, é grande. E, como você mesmo falou, você esteve em São Sebastião e a gente já tem dificuldade para vir para o plano e para voltar. Queremos também ressaltar aqui que ficamos felizes com alguns índices, como o de nível superior. Nós temos lá já 2 faculdades na região administrativa, né? E acredito que não temos mais, porque com essa parte documental da cidade ainda não está resolvido. Até fomos procurados por alguns empresários querendo investir não só em faculdade, como em grandes comércios, hipermercados, né? E acreditamos muito que com essa documentação e essas grandes empresas indo para São Sebastião, a gente acredita que esse índice da população que sai de São Sebastião para vir para o plano para trabalhar vai ser bem menor, né? Nós vamos conseguir, com isso, suprir essa necessidade, que é de trabalhar na própria região administrativa, né? Então, quero dizer que esses dados só vêm a contribuir com a gestão pública, né, com a administração em si, o governo, porque, em cima desses dados, nós iremos trabalhar em cima de ações que vão melhorar alguns serviços na São Sebastião. Em relação a nobre colega falou sobre o teatro, sobre a questão de cultura na cidade. Nós queremos dizer que estamos com o projeto do Centro Cultural em São Sebastião, onde vai ter um teatro, né, um pequeno cinema, e
trabalhos direcionados à cultura da região. Tá? Então, estamos trabalhando em cima dele e eu acredito que, em breve, ele será implantado. Então, o que eu tinha a colocar era isso e quero agradecer a todos. Deixa eu controlar. Vamos, então, aqui para as perguntas, inicialmente, do pessoal da imprensa. Né? Tivemos só a Mariana informou que a Larissa, que é a repórter do Correio Brasiliense, alguns aqui conhecem, ela está grávida e ela passou mal da gravidez, então não pôde estar aqui presente e Correio pega os dados posteriormente. Então, temos aqui Rádio Nacional, Agência Brasília, que gostaria de se manifestar. Pois não. Está com sem fio aí? Bom dia, Catiana, da Rádio Nacional. Administrador, sobre o Hospital Regional de São Sebastião, pelo orçamento participativo, foi a primeira prioridade de toda a população do Distrito Federal a construção desse hospital. Como está? Já saiu esse recurso? Como está, então, esse trâmite do hospital? Em relação ao Hospital de São Sebastião, esse recurso ainda não saiu, mas, como você falou, foi o primeiro das reivindicações da população, realmente uma população de quase 100 mil habitantes, nós não temos como ficar sem hospital. Mas nós ainda estamos com problema de localidade. Né? Nós ainda estamos com problema de localidade, porque onde, primeiramente, tinha sido previsto o hospital, essa área já foi ocupada, não é uma área do Distrito Federal, né? É uma área federal, e aí a gente está verificando se a gente vai fazer, se vão fazer uma permuta ou se a gente vai escolher uma nova área. Mas nós estamos trabalhando pesado em cima dessa primeira reivindicação nossa, que é o Hospital de São Sebastião. Também pelo problema da regularização, porque se a cidade fosse regularizada, né, já teria a área destinada para o hospital. Kelly, gostaria de... Não, eu ia fazer realmente a mesma pergunta que ela em relação ao hospital. Realmente é a maior preocupação. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Diga, João. Vem aqui, por favor, João. Fala aqui no microfone. Não, vem cá, por favor. Não te ouve. Ainda mais aí atrás, pô. Tu é professor, tu sabe ficar na frente da turma. Não precisa ficar lá atrás, não. A minha pergunta é... Tem feito um trabalho sobre equipamentos públicos nas RAs e me surpreendeu o aumento da população, 12,4%. E aí eu penso como que a administração da RA vai trabalhar com esses equipamentos públicos disponibilizados para a população, de esporte, lazer, saúde, educação, segurança. Se vocês têm uma preocupação, se tem algum projeto. Eu também percebi que as RAs não têm um controle sobre a localização e a utilização desses equipamentos públicos também, que é uma dificuldade quando você vai fazer esse levantamento. Se vocês têm algum projeto, alguma dinâmica em relação a isso. Temos sim, temos um projeto, inclusive estamos implantando muitos equipamentos públicos. Nós, recentemente, implantamos 4 PECs, né? Inclusive uma no Jardins Mangueiral, né? Na área nova lá. E estamos fazendo a revitalização das quadras de esporte. Implantamos mais 2 quadras de campos de grama sintética, né? E estamos trabalhando em novas áreas para implantação. São Sebastião tem uma parte da sua população esportiva muito grande, né? Então, população essa que, por o plano piloto estar longe, eles fazem suas práticas esportivas na própria cidade. Então, a RA, o governo, está muito preocupado e, em cima disso, estamos
implantando equipamentos públicos no que diz respeito a esporte. Estamos trabalhando em cima do, como eu já falei, do Centro Cultural, né? E estamos apoiando no que diz respeito a UPAs. Agora mesmo estamos fazendo o estacionamento da UPA, porque ele já ficou pequeno, né? E estamos fazendo o estacionamento de um centro de saúde, de um posto de saúde da cidade. A Iraci acertou, eu estava falando com a Iraci que ela acertou aqui na mosca, quando ela estimou em 5 mil veículos, né? Porque, considerando esse aumento do número de domicílios e esse percentual, né, de 40% para 52% dos domicílios que tem um veículo, pelo menos um veículo, e o percentual daqueles que tem mais de um, o número de veículos, né, apenas veículos não comerciais, né, mas automóveis, passou de 10.400 para 15.400. Um aumento de 48% em 2 anos. Eu tenho a impressão que a gente não vai encontrar, né, um aumento dessa natureza, né? Então, realmente, o problema de trânsito, né, é um problema que tende a se agravar. E aí eu pergunto, como é que está essa questão do transporte coletivo lá em São Sebastião? Nós recebemos na última segunda-feira uma reivindicação antiga da população, uma frota de 80 ônibus novos. Então, a gente verificou que nessa semana já fez uma mudança significativa na cidade. Nós até brincávamos, nós dizíamos que todo dia quando entrava na cidade ou saía, tinha 5 ônibus parados na subida quebrado. E realmente isso era verdade, né? E isto acontecia mesmo. Então, vocês dos jornais, imprensa, noticiavam isso quase que todo dia. E aí nós tivemos poucos dias, né, uma semana apenas, mas a gente verificou significativamente que realmente mudou o transporte urbano da cidade. Nós iremos receber mais 70 ônibus, né, acredito que nos próximos 15 dias, e aí onde trocaremos toda a frota de São Sebastião. Por sua totalidade, serão todos novos, né? Então, isso vem realmente mudando significativamente esse índice lá em São Sebastião. 80 ônibus novos. Na segunda-feira foram 80 e iremos receber mais 70 ônibus nesses próximos 15 dias. Aldo. Como é que vai? Bem, eu queria cumprimentar o administrador, né, que está numa RA que evolui, não é, com o anexo que fizeram com o Jardim Mangueiral. E devo dizer que eu fiquei impressionado com digamos assim, com a fluidez que dentro da cidade se tem de pessoas caminhando, de comércio ativo. Numa visita que eu fiz lá, que está no fim de semana, né? Não sei se era porque era um sábado, eu vi que o comércio lá evoluiu bastante. É uma coisa que deve trazer bons recursos para a própria região administrativa, né? Eu pergunto se há alguma previsão para Jardim Mangueiral ser uma RA no futuro. Primeira pergunta. A segunda é se, como há muitos improvisos, né, na evolução das cidades satélites, chamemos assim também, né, quanto à expansão do limite, do perímetro urbano da localidade, né? Eu digo isso porque, no passado, o fato grave na área ambiental que ocorreu em São Sebastião foi que, invadindo a área florestal que havia, a ratazana invadiu a cidade, ocasionando a antavirose, que tornou São Sebastião famosa por isso, né? Isso deve ter sido eliminado, porque mesmo circunscrever a cidade é um limite que deve ser aquele que se estipula. E uma última questão é que se passou pela administração a questão daquele aeródromo que tem lá do Botelho, né, se pertence à sua região administrativa, se houve alguma licença prévia para que ele ampliasse a pista de pouso lá na fazenda
do Botelho. Tá. Seu Aldo, em relação à sua primeira pergunta, sobre Jardins Mangueiral, se tem previsão de que lá se torne uma RA, né, ainda é muito prematuro, até mesmo porque nós apenas estamos com, se eu não me engano, 4.000 residências apenas, né, e iremos chegar a 30.000. Claro, para São Sebastião é uma preocupação, porque, como o senhor mesmo falou, né, já é preocupante a quantidade de pessoas que nós temos já no perímetro da nossa cidade. É como se você estivesse ganhando uma nova cidade dentro da sua cidade, né? Um bairro que chega de imediato e se implanta dentro de uma cidade. Então, para a gente é muito complicado no que diz respeito a tudo: mobilidade urbana, comércio, né, serviços, né? Mas eu acredito que, com certeza, pensaremos nessa possibilidade de que Jardins Mangueiral se torne, como se tornou Jardim Botânico, um RA. No que diz respeito ao perímetro da nossa cidade, para que não haja, acho que a sua preocupação é também a nossa, para que não haja uma invasão, né, das áreas que ainda temos de APAs, né? Nós temos um parque ecológico grande, né, que estamos revitalizando. Nós temos uma área de preservação ambiental muito grande e estamos trabalhando muito com a GEFIS, com os órgãos ambientais, para que não se invadam essas áreas. E como o senhor falou que esteve lá um final de semana, viu muita gente caminhando, nós estamos investindo muito nessa parte de pista de Cooper, né, calçadas, né? Nós tínhamos poucas calçadas na cidade e aquelas que existiam estavam muito destruídas, deterioradas, então nós estamos recuperando. Nós víamos as pessoas, elas andavam muito no asfalto junto com os carros e aí aumentava também o índice de acidentes. Então nós estamos investindo muito nessa área, né, com essa preocupação da mobilidade urbana e a preocupação também das atividades físicas, né? Essas pistas de Cooper que já foram 2 e licitamos mais 2, né? Melhorou muito a nossa cidade e o pessoal realmente está fazendo seus exercícios ali. Tá? No que o senhor me perguntou sobre o aeroporto lá do Botelho, né? Eles tinham uma licença. Essa licença foi da gestão passada, né? Eles não tinham autorização para aumentar, que na verdade eles não estavam aumentando a pista, eles estavam fazendo aqueles hangares, né? Então eles não tinham essa autorização, já foi embargado, né? Já foi embargado por essa gestão e nós estamos aguardando, porque eles devem ter entrado com algum liminar, nós estamos aguardando para saber como vamos proceder em relação àquele aeroporto. Só uma informação importante em relação a essa questão de criação de RAs. A gente divulgou na semana passada, fez um debate aqui, né, sobre essa questão de uma nova lei, né, um projeto de lei complementar que está tramitando, já tramitou na Câmara, né, está no Senado para ser aprovado, que regulamenta a criação de novos municípios e estabelece critérios. E, da mesma forma, isso foi feito aqui no DF. Foi aprovada uma lei de autoria do deputado o Cláudio Abrantes, e ficou baseada, né, de alguma forma, nos critérios estabelecidos na lei federal, né? Tem que apresentar alguma viabilidade, né, do ponto de vista econômico, né, não é simplesmente... E tira do Executivo essa atribuição e passa para o Legislativo. A Câmara tem que aprovar
a criação de novas RAs, mas baseado nesses critérios estabelecidos nessa nova lei. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma